Boa noite a todos, que a paz do nosso meigo Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, que nesse momento, com muita gratidão pelo convite, né, Colmeia Valorizando a Vida, essa casa que a gente ama profundamente, agradecendo a todos aqueles que nos deram essa oportunidade. Então, nós vamos fechar os nossos olhos materiais antes do início desse diálogo, desse bate-papo da noite. Nós vamos agradecer a espiritualidade pela vida e agradecer por tudo que nós temos. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. E vamos agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade que temos, pela saúde que temos, agradecer por tudo aquilo que temos, agradecer também pelo que não temos, pedindo a espiritualidade que sempre nos intua, que nesse momento tão desafiador do nosso planeta, onde existem tantas dores, tantos padecimentos e tanta luta interior, mais um momento muito especial para o nosso planeta Terra, um momento do repensar, um momento de reconstrução de vida, de mudança de atitude, de pensamento e de modo de viver. Que possamos compreender que só existe um caminho e que o caminho é o caminho que nos une, é o caminho da fraternidade, é o caminho da irmandade, é o caminho da união, das parcerias, do nosso momento especial com o nosso querido Mestre Jesus. E que esse mestre, coordenador desse planeta, governador desse orbe, em conjunto com esses espíritos que tanto nos intuem, com tanto nos cuidam de nós, nos auxiliam, nós, nesse momento, agradecemos profundamente por tudo aquilo que esse universo de amor nos proporciona. Em termos materiais, espirituais e morais, a nossa gratidão profunda a esses seres de luz e amor, a Jesus, aos benfeitores espirituais e a todos aqueles irmãos que nesse momento se fazem presentes em nossos lares, os irmãos que cuidam de cada um de nós, trazendo até nós estímulos para que possamos cumprir com a nossa tarefa. Em nome de todos eles, nós iniciamos o tema da noite. Então, o tema da noite é Bem-aventurados os aflitos, né? Então, nós temos aqui as bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre o capítulo 5º, né? O 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema desse 5º capítulo é Bem-aventurados os aflitos. É muito interessante a ordem de construção que foi feita por Kardec. Então, quando nós pensamos que Kardec, sabemos que ele foi aquele que organizou esse evangelho, assim como aquele que organizou todas as obras da codificação, né, o famoso Pentateuco, que os espíritas conhecem, né, começando pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o Céu e o Inferno e Gênesis. Quando nós pensamos em tudo isso, nós pensamos que tudo isso foi feito com a ajuda da espiritualidade e com os conhecimentos desse espírito de alta hierarquia, né, que usou o pseudônimo de Kardec. Então, tudo isso foi muito bem elaborado por essa alma, ajudado por tantos espíritos de escola, ajudado por tantos espíritos, por Jesus, nós sabemos, ele era íntimo de Jesus, né, teve todo esse trabalho edificante. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, o 3º livro, organizado por Kardec, tem uma ordem, uma coerência na construção desse Evangelho. O 5º capítulo, que é esse Bem-aventurados
os aflitos, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o primeiro capítulo, depois da introdução, né, nós temos Não Vim Destruir a Lei. Esse foi o primeiro, né, falando então que Jesus não veio destruir a lei. Aí temos Não Vim Destruir a Lei. Depois, o segundo capítulo é Meu Reino Não É Desse Mundo, né? Jesus falando, meu reino não é desse mundo. O terceiro, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, né? Falando então da pluralidade dos mundos. E depois falando, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós temos então esse conceito lindo, né, que nós conhecemos enquanto espíritas, que é o da reencarnação. Então, essa é a sequência. E é interessante porque no quinto, ele já começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, para depois, no sexto capítulo, ele vir falar sobre o Cristo Consolador. Então, ele fala dos princípios da doutrina, isso claramente, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu não vim destruir a lei, mas o meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa, mas é preciso renascer, né? Então, esses são os princípios, nós sabemos da doutrina. Aí ele entra com bem-aventurados os aflitos. E depois, qual é a solução para os aflitos? O Cristo Consolador. É tão linda, se a gente for pensar e estudar isso com profundidade e ver essa organização tão perfeita, nós vamos compreender melhor, muito melhor, né, essa doutrina. Tão linda e tão esclarecedora. Então, esse capítulo é um capítulo longo, ele diz, bem-aventurados os aflitos. Todas as vezes que eu me deparo com esse tema, com esse quinto capítulo, sempre esse tema me remete a Eurípides Barçanufo. Sempre me remete a Eurípides. Por quê? Para aqueles que não conhecem a história dele, Eurípides Barçanufo, um espírito também de escola, né? Nascido em Sacramento, de família muito católica. Ele era muito católico. E o primeiro contato, então, que ele tem com a doutrina, através de um tio dele, e as dificuldades na aceitação dessa doutrina, e aí numa cidade bem próxima, chamada Santa Maria, que eu nem sei se é considerada uma cidade, muito próxima de Sacramento, e começam os fenômenos. Então, ele fica sabendo disso. E uma noite, para que ele conheça, né, o que vem a ser uma reunião espírita, ele é convidado para participar. E ele não diz nem que sim, nem que não, mas quando ele chega a essa reunião, a cadeira dele já estava separada. E só que antes de ir, ele faz alguns acordos, né, com Jesus, né, com a espiritualidade, que ele não chamava de espiritualidade, né, mas com o mestre, de que se realmente essa doutrina fosse verdadeira, de tudo aquilo que se propagava e se dizia ali na região realmente tivesse fundamento, então que naquela noite, naquele culto, né, onde ele tinha sido convidado a assistir, a participar, que um determinado médium que disseram a ele, um senhor muito humilde, na verdade um senhor analfabeto, que ele, enquanto médium, como se dizia, ele recebesse ali, naquele momento, né, João Evangelista, porque foi João Evangelista que ele gostaria de ouvir, né? Então, que João Evangelista explanasse naquele momento as bem-aventuranças. E o que acontece é que quando ele chega, como eu já disse, a cadeira dele estava separada, assim que ele avisasse que realmente ele iria, e feita a prece, o espírito que se manifesta diz que ele vai fazer uma preleção aquela noite
explicando, falando sobre as bem-aventuranças. E quando ele escuta toda a explanação, quando ele escuta tudo que foi dito sobre as bem-aventuranças, ao término dessa explanação, o Espírito se identifica como João Evangelista. E aí então Eurípides Barçanufo se ajoelha, agradece ao Pai, e a partir daquele momento ele se torna espírita. Quem quiser conhecer a história, leia O Homem e a Missão, e aí vocês vão ficar, ou também, além de ler O Homem e a Missão, não deixem de ir a Sacramento, aquela cidade que tem toda a energia daqueles espíritos, né, tão queridos, tão elevados, né, almas tão elevadas. Mas as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, esse tema não faz sentido, e era o que Eurípides dizia. Como bem-aventurados os aflitos? Os aflitos são sofredores, são aqueles irmãos que vivem ou situações materiais ou morais, de dor, de sofrimento, de desespero, de loucura, de angústia. E como é que eles podem ser bem-aventurados? Então, se nós pensarmos realmente só no momento presente, só na vida material, nós não vamos compreender essas bem-aventuranças. Nós não vamos compreender o bem-aventurados os aflitos. Os bem-aventurados os aflitos, só faz sentido essa frase quando nós temos uma visão da eternidade. A visão de que há muitas moradas na casa do Pai, a visão de ninguém pode, né, voltar a esse planeta se não nascer de novo. Então fica tudo muito claro quando a gente pensa, quando nós entendemos esse conceito de reencarnação e quando a gente pensa simplesmente na justiça divina. Então, bem-aventurados os aflitos, nos toca profundamente e nós temos que pensar na misericórdia do Pai e na justiça divina. E além disso, bem-aventurados os aflitos, nós só compreendemos quando nós conhecemos essas aflições, que muitas vezes não são, né, dessa encarnação, mas são aflições que nos remetem a um passado e na verdade, a vidas anteriores. E esse capítulo fala, disseca tudo aquilo que a nossa alma precisa compreender, né, para a gente aceitar essas aflições. E mais, nos mostra de maneira muito clara e precisa que o caminho para essa aceitação são as verdades. O caminho para essa aceitação é o conhecimento profundo de que não somos vítimas de nada, de que, na verdade, essa colheita é realmente obrigatória e de que existe uma lei maior, que é a lei de ação e reação, e alguém, né, um ser que não é um ser, né, que é a causa primária, a causa primeira de todas as coisas, que nós damos o nome de Deus, né, que nos dá a possibilidade maior desse resgate, ou seja, da cura das nossas almas. Então ele tem como tema bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os que choram. Quando nós pensamos nos bem-aventurados os que choram, nós pensamos na nossa resignação. Então, para que haja compreensão, é preciso que haja resignação e aceitação. Aí ele vai, justiça das aflições. E quando eu leio esse tema, justiça das aflições, eu percebo que eu não sou vítima de nada. Por pior que seja a situação, por piores que sejam as manifestações, né, dessas dores, existe uma lei maior que comanda tudo isso e da qual nenhum de nós pode escapar. E nós sabemos também que esse Pai maior nos traz alívio e coragem através dos benfeitores espirituais que tanto nos auxiliam e nos estimulam para que nós não desistamos. Então nós temos as causas atuais das aflições. Essas causas atuais, nós pensamos, são os infortúnios da nossa vida e que nós é que geramos. Então, muitas vezes, a nossa maledicência, a nossa intolerância, as nossas invirtudes
geram em nós aflições que são difíceis para que a gente consiga compreender. Então é muito importante que a gente faça uma reflexão, que a gente mentalize, que a gente medite a respeito daquilo que esteja acontecendo conosco, para que a gente possa fazer uma avaliação e, na verdade, perceber que essas aflições, elas têm a ver com as nossas escolhas erradas e que nós temos a grande oportunidade do repensar, do refazer e do recomeçar. Nós temos, além das causas atuais, nós temos causas, anteriores das aflições. Então, as causas anteriores, para que a gente compreenda, nós vamos entender que, para nós, espíritas, e apesar de muitas vezes nós usarmos uma linguagem bastante católica como punição, nós aprendemos dentro da doutrina que essas aflições são para nós oportunidades de reeducação. Então, elas são educativas e não punitivas. Todas as nossas aflições nos educam, não nos punem, porque Deus, Ele é justiça, amor e caridade. Não existe punição. E quando a gente diz assim, nossa, mas eu não merecia isso, Eu sempre fui tão boa nessa existência e hoje eu enfrento um câncer, eu enfrento perda de entes queridos, eu enfrento perdas materiais, são infortúnios realmente dolorosos, Eu enfrento, às vezes, situações onde alguém da família é assassinado, coisas que doem, que nós sofremos profundamente, apesar de ninguém ter nascido para tirar a vida de ninguém, nós compreendemos também que em nada existe vitimização. Então, que tudo tem um porquê. E que essa nossa maneira de ver a vida ainda é muito estreita, nós não compreendemos a beleza de tudo e nós estamos aprendendo a entregar tudo aquilo que nos acontece para que o Pai nos auxilie nesse processo maior, vamos colocar assim, de acerto de contas, onde não somos vítimas, Onde saímos dessa situação de vítima e vamos compreender que talvez em vidas pregressas fomos os algozes. Então, isso muda todo o foco, muda todo esse foco de dor, Nós sofremos, mas o nosso olhar, ele muda completamente. E aí nós trabalhamos, então, a nossa resignação. Trabalhamos e pedimos ajuda ao alto e descobrimos que a prece é o recurso para que a gente adquira resiliência, Para que a gente compreenda, então, que sem essa ajuda maior, o que é impossível porque eles estão sempre nos auxiliando, mas a gente compreenda que sem eles, nós realmente não somos ninguém sem a ajuda do alto, que a gente precisa, porque somos todos irmãos, então é preciso que eu entre em sintonia, e para eu entrar em sintonia, eu preciso elevar o meu pensamento, eu preciso do recurso da prece, eu preciso do recurso da meditação, muitas vezes, do silêncio interior, e aceitar então, através desse processo de introspecção, de autodescobrimento, onde é que está e por que aquela situação me gera tanta dor, tanta aflição. Hoje as maiores aflições são as aflições de nossas almas. Nós temos dores na alma. Esse momento planetário é um momento de aflição, mas nós estamos tendo uma grande oportunidade. A grande maioria de nós talvez pedimos para que estivéssemos nesse momento de transição planetária encarnados. Então é bênção esse momento, é bênção profunda, é uma grande oportunidade para que a gente descubra a importância da fraternidade, a importância do nosso olhar para com o nosso próximo, a importância do perdão e do auto-perdão, a importância de descobrir de quem realmente somos,
né? Para onde vamos? Qual o propósito da nossa existência? São perguntas que nós temos que nos fazer constantemente. Como é que eu estou me comportando enquanto espírita que sou? Que tenho um conhecimento diante dessas aflições, diante da aflição do meu próximo. Porque se hoje a vida é mais leve para mim, o meu papel hoje, enquanto irmão solidário, é amparar aquele irmão que se encontra numa situação mais dolorosa que a minha. Porque amanhã pode ser que aquele irmão seja aquele que me auxilie no momento da minha prova. Então, é isso, é muito lógico. A doutrina coloca de forma muito lógica, muito esclarecedora. Outro, em seguida, né, com as aflições anteriores, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições, nós temos, para que a gente compreenda, o esquecimento do passado. Aqui dizendo, né, que mesmo quando a gente esquece, nós trazemos dentro de nós tudo aquilo que a gente adquiriu, todo o nosso cabedal de conhecimento, nós trazemos dentro de nós, para que a gente use em nosso favor, em favor do nosso próximo. Então, mas nós esquecemos, porque bendito é o esquecimento, bendita é a oportunidade que temos de reencarnar e de nos esquecermos de quem somos, do que fizemos, que aquele irmão que hoje é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu companheiro, foi alguém que me tirou a vida, foi aquele que me traiu, foi aquele que me condenou, foi através dele, de algo ocorrido, que eu fiquei na miséria, que eu passei fome, que eu fui presa, não importa. O que importa, desculpe, o que importa é que a gente compreenda isso, que existe esse porquê, né? E esse porquê, para nós espíritas, é esclarecedor. Então, às vezes, né, a gente pensa que o esquecimento é doloroso, ele não é doloroso. O esquecimento também é bênção. E nós temos, então, motivos de resignação que a doutrina fala. Nós temos todos os motivos para a gente trabalhar em nós a resignação, a nossa aceitação. Aceitação da família, através da qual eu tive a oportunidade de reencarnar. A gratidão por esse pai e por essa mãe que desempenharam a maior lei, que é a lei de solidariedade, nos dando a oportunidade desse renascimento, né, de estarmos ali entre aqueles com os quais temos uma missão, quando é família de missão, ou temos resgates, e às vezes, na maioria das vezes, famílias karmáticas, resgates mais dolorosos, não importa, são grandes oportunidades. E eu começo a trabalhar então esse processo, compreender esse processo de aceitação, de resignação. A família que eu tenho é que eu necessito. Os filhos que eu tenho são os que eu necessito. E são aqueles que me auxiliam nesse processo evolutivo. Quando eu me resigno, quando eu aceito e quando eu amparo aqueles irmãos que um dia talvez eu tenha desamparado, que eu tenha abandonado, né, que eu tenha traído, que eu tenha matado, não importa. É uma grande oportunidade sempre. E aí nós vamos chegar num tema que esse 5º capítulo fala, que é o tema do mês de setembro, que aqui é dito: o suicídio é a loucura. Então, esse tema tão importante, essas dores de alma, que a pessoa que não tem conhecimento nenhum doutrinário, ela não consegue compreender de onde vem essa dor, e eu quero que essa dor acabe. E num processo extremamente cruel e egoísta, de covardia absoluta, para eu não enfrentar essas dores daquilo que eu fiz ou daquilo que eu fiz, e não importa quando, nessa ou em existências pretéritas, eu opto em tirar a minha própria vida. E nós vemos isso com jovens, com crianças, né, adolescentes, adultos, idosos, não importa, é sempre um momento muito tormentoso para a alma. E nós não estamos aqui para julgar, a não ser para amparar, para que a gente dê as mãos, para que a gente mude o nosso olhar, aquele filho
que é muito quieto, aquele irmão que muda o comportamento, aquele companheiro, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que nós percebemos, que nós sentimos vontade de abordar, de conversar, o façamos, né? Sem orgulho, porque muitas vezes no acolhimento, no olhar, no abraço, no amparo, nós tiramos uma pessoa da ideia do suicídio. Então, diante da espiritualidade, foi feito um resgate. A espiritualidade, então, nos agradece profundamente. Esse mérito fica como uma estampa, né, no nosso perispírito, mas que a gente faça isso realmente envolvidos nas energias do amor. Então, quando nós pensamos o que é essa dor diante da eternidade, nós mudamos tudo. Por mais difícil que seja a nossa encarnação, o que é essa dificuldade diante da eternidade? É o que a gente tem que se perguntar, não é? Porque para aquele que é incrédulo, para aquele que não acredita em nada, para aquele que é materialista, realmente o único caminho é acabar com a vida, porque o olhar vai até ali, não é? Mas quando a gente tem essa ideia, quando a gente tem esse conceito muito claro dentro da nossa alma, porque está tudo escrito na nossa consciência. Nós sabemos que não temos o direito de acabar com a vida, porque nem a vida é nossa, é criação divina. Nós somos frutos dessa criação. Então, enquanto frutos dessa criação, nós temos que sentir muita gratidão, por mais doloroso que seja a nossa experiência, por mais sofrimento e dor que estejamos vivenciando, ainda assim são grandes oportunidades. Elas são educativas e jamais punitivas. Portanto, a importância da resignação, da aceitação, né? E a gente, então, mais uma vez, compreende a justiça divina. É pura justiça e misericórdia. Então, é amor, apesar de toda a dor. Aí nós temos no final sempre, né, como sempre, as instruções dos espíritos, falando sobre o bem e o mal sofrer. Então eu acredito que enquanto espíritas nós não devamos esquecer isso, o bem e o mal sofrer. Para isso, quando a gente estuda a doutrina e quando a gente estuda o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, e vai falar sobre cada lei, né, falando das leis naturais, e das leis divinas, né, que na verdade leis naturais são leis divinas, nós compreendemos então que esse bem e esse mal sofrer é muito lógico diante da explanação que tem nesse terceiro livro das leis morais. Por quê? Porque quando eu quebro, quando eu infrinjo uma lei dessa, uma lei moral, eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos. Então, se eu infrinjo a lei de, por exemplo, eu tenho a lei de, por exemplo, de destruição, a lei de trabalho, a lei de liberdade, todas essas leis, quando são infringidas por nós temos que arcar com a responsabilidade dessa infração. Então, é isso que fica muito claro. São as nossas invirtudes que geram a nossa dor, o nosso sofrimento, que deixam marcas perispirituais em nós. Então, é importante que a gente compreenda isso, que essa aflição de hoje, ela é fruto de uma infração de lei. Que a gente não esqueça disso, que existe esse porquê. Existe até um livro que eu gosto muito de citar, que ele explica isso de uma forma mais simples e clara, que são leis morais e saúde mental. Porque não só eu adoeço fisicamente, como nós adoecemos psiquicamente falando. Então, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, porque o nosso corpo físico reflete, na verdade, toda doença que ele reflete, ele demonstra pra gente que nós infringimos uma determinada lei. Principalmente as doenças karmáticas, quer dizer, nós sabemos que
essa doença não chega até nós, ela está exteriorizando uma marca perispiritual. Então, houve uma infração, houve uma lei que foi infringida por nós. E então a doença se manifesta de forma às vezes tão contundente, tão dolorosa, mostrando para nós que houve essa é uma aflição, porque houve essa infração, seja do momento atual, seja no momento atual, ou seja, dessa existência, ou de existências anteriores, existências pretéritas. Então, esse Leis Morais e Saúde Mental, que é um livro do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é muito interessante para a gente sair da condição de vítima e nós trabalharmos, então, em nós a aceitação, o perdão, principalmente o auto-perdão. E a gente, então, comece a compreender que o único caminho que temos do fortalecimento espiritual é usando a prece como recurso e o serviço, porque serviço é a palavra de ordem desse planeta. Nós temos que pensar que nós estamos aqui para servir, e servir em todos os sentidos. E servir é dar-se, é doar-se. E é isso que a gente então começa a compreender de uma forma linda através da doutrina. A doutrina é muito lógica, ela é muito clara para todos nós, né? Então, eu acho importante que a gente não esqueça, né, de que esse doar-se é muito importante. Para que a gente erre menos, nós temos que desenvolver uma relação mais íntima com a espiritualidade. Além de todo o conhecimento, porque é o orai e instruí-vos. Então, aí está a chave. Para que a gente, se nessa encarnação vivemos muitas aflições pela nossa própria ignorância, né? Que nós possamos, então, para uma próxima encarnação, ter uma existência menos aflitiva, com muito mais trabalho. Para que isso ocorra, é muito importante lembrar do orai e instruir-vos, né? Porque a oração, a prece, através dela nós desenvolvemos esse religare, como faz a religião. Nós desenvolvemos essa relação com a espiritualidade, com os espíritos amigos, essa intimidade com Jesus, com os nossos benfeitores, com o nosso anjo guardião, espírito benfeitor, que tanto nos eles auxiliam nossos lares. Então, que a gente desenvolva essa intimidade. E para isso, eu tenho que usar o recurso da prece, do evangelho do lar, do contato mais íntimo, das vibrações noturnas, não só do pedir, mas do doar-se, porque isso é serviço. Pedir pelos necessitados, pedir pelos doentes da Covid, pelos hospitais que estão lotados, por aqueles que estão em sofrimento, pelos que estão partindo, enfim, pelos que estão chegando com tarefas definidas, por todos. Então, esse hábito desse contato com a espiritualidade nos fortalece. E o instruir-vos, porque fica tudo muito claro. A gente começa a compreender que não estamos aqui por um acaso, que nós compreendemos que pedimos essa encarnação, nós pedimos e pedimos mesmo, enquanto espíritos eternos, coragem e força para a gente enfrentar os nossos desafios criados por nós mesmos, desafios criados pela nossa ignorância. E que possamos aproveitar esse planeta de aprendizagem, essa escola chamada Terra, nessa encarnação, para que a gente não perca tempo e a gente aproveite cada segundo desse momento ímpar, lindo, de um planeta que passa, né, para um planeta de regeneração. Aí nós temos, então, esse bem sofrer e o mal sofrer, que a gente saiba bem sofrer, para que a gente venha
melhor na próxima encarnação. A gente tem até um tema que é polêmico, e Eurípides não conseguia entender, né? Se ele lesse esse, o mal é o melhor remédio, o mal e o remédio, ou seja, ele é o remédio. Na verdade, não é o mal que eu estou dizendo aqui, não é esse mal, é o aparente mal, né? É aquilo que eu julgo como sendo mal, e que não é mal nenhum. E também quando a gente pensa, existem várias possibilidades quando a gente lê, a gente estuda, não é? Porque muitas vezes a gente diz, até num outro conceito, a gente diz, aquela pessoa, por exemplo, ela é difícil, ela é uma pessoa má, mas é com essas pessoas que nós aprendemos, né? E nós estamos tendo a oportunidade da nossa mudança interior, de mudar esse olhar para com essas pessoas, de passar a orar por essas pessoas, de pedir por eles, de pedir pelos nossos inimigos, de trabalhar o nosso perdão. Então, quando a gente acha que aquilo que é aparentemente mal é onde está a cura, muitas vezes, né? A cura para as nossas dores. Então, eu estou vivendo algo que é muito ruim, mas é a cura para minha alma. Aí eu tenho essa compreensão maior. Como eu disse, esse capítulo é bastante longo. Aí ele diz que a felicidade não é desse mundo, então se a gente busca a felicidade, nós realmente não vamos chegar até ela, nós sabemos. E depois porque nós temos perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Nós temos as pessoas boas que desencarnam, tormentos voluntários, infelicidade, a melancolia. Olha aqui, quanta coisa para a gente estudar nesse capítulo aqui. Provas voluntárias. A gente pede a dificuldade, a gente pede para reencarnar naquela família, para ter aquele filho, para ter aqueles pais. Depois a gente diz que a gente não dá conta disso, né? Então, mas é a cura, é o resgate. Para a gente terminar, eu gostaria de terminar, né, com uma leitura de Joana de Ângeles, um livrinho pequenininho chamado Vida Feliz, né? Vida Feliz, Joana de Ângeles. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. É aquilo que a gente disse. Quando criamos esse clima de prece, quando usamos o silêncio, a concentração, a súplica através da prece, nós estamos abertos à inspiração. Como que o Pai conversa conosco? Através das criaturas e através dessa oportunidade que temos de desenvolver a mediunidade, a faculdade do terceiro milênio, que é a mediunidade inspirativa, a intuitiva. Então é importante que nós estabeleçamos nesses momentos onde estamos meio que enclausurados, fechados nos nossos lares, em isolamento social, que consigamos desenvolver essa intimidade maior com a luz. Vamos fazer uma prece e agradecer a colmeia. Vamos então.
encerrando esse diálogo da noite, fechando os nossos olhos e agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade concedida. Agradecer a colmeia que nos oferece esse espaço com tanto amor. Agradecer aos espíritos benfeitores que nos intuem e nos auxiliam. Agradecer a todos os seres que nos fortalecem. Jesus, Mestre Guia, ampare todos os hospitais desse planeta nesse momento, pedindo por todos aqueles nossos irmãos sofredores, doentes, em UTIs, em clínicas, em todos os locais onde haja dor e sofrimento, pedindo por esse planeta que se transforma, pedindo por todos os seres que o habitam, pedindo, Pai, para que haja um só rebanho para um só pastor, a união dos povos, a união das religiões, a nossa união, porque sabemos que somos um. Confiantes e felizes, gratos pela luz que chega até nós, envolvidos nessa luz de cura e amor, nós encerramos o encontro virtual dessa noite, agradecendo a colmeia mais uma vez e todos aqueles que proporcionaram esse bate-papo virtual. Damos graças a Deus e até a próxima reunião, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Olá, amigos, trabalhadores e colaboradores da Colmeia. Começamos no dia 1º de setembro de 2020 uma nova turma de gestantes. Um desafio para nós nesse momento ainda de isolamento, pandemia, puxado também pela alta no preço dos alimentos. Por isso, venho até vocês pedir ajuda com os itens da cesta básica de nossas gestantes. Qualquer alimento é bem-vindo. Os que normalmente doamos são arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, molho de tomate, fubá, farinha de mandioca, leite em pó ou caixinha, farinha de trigo, achocolatado, café, biscoito. Os itens de higiene e limpeza também são bem-vindos, como pasta de dente, sabonete, papel higiênico, detergente, água sanitária e sabão em pó. Dentro das possibilidades de cada um, pedimos o seu apoio com os alimentos, fraldas e roupinhas usadas de bebê. Somos gratos por qualquer ajuda, por isso peço que divulguem esse pedido em seus grupos. Abraços fraternos, equipe Colmeia Gestante. As doações podem ser entregues na Colmeia nas segundas-feiras, das 14 às 17 horas ou em outro dia horário, com agendamento via WhatsApp da Bárbara, 981707721.